Olá, e vamos para mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nas aulas de filosofia, hoje vamos falar sobre um dos temas que eu tenho maior carinho dentro da filosofia, que é a epistemologia. Então, nós teremos 3 aulas sobre epistemologia. É um tema muito complexo, é um tema bastante extenso, difícil de tratar, ele precisa de muita atenção em determinados detalhes, porque, como nós já vimos anteriormente, em toda a extensão do nosso preparatório aí, né? A epistemologia, ela trata sobre conhecimento, sobre as formas que nós adquirimos conhecimento, sobre o que é conhecer e todas essas coisas, né? Então nós vimos como alguns filósofos, desde a Grécia Antiga, tratavam sobre essa questão do conhecimento, do estudo, né? Enfim, nessa primeira aula de epistemologia, então, nós vamos tratar sobre o que é conhecimento. O que é conhecer? O que é conhecimento? Como nós adquirimos conhecimento? Como saber se realmente sabemos? E quais são as formas de conhecer? Basicamente, essa é a função da epistemologia dentro da filosofia, né? Ela não se preocupa com o ensinar em si, mas ela se preocupa em como se aprende e como percebemos a realidade. Então, a epistemologia é muito mais do que uma forma de nós entendermos o conhecimento, é nós sabermos o que é conhecimento, né? Então, a teoria aqui, ela é bastante rica, ela tem muitas visões, muitos aspectos, tem muito debate também a respeito, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Vamos dar uma revisadinha em todo aquele conhecimento que a gente viu, tudo que a gente estudou, junto com os gregos, com os tomistas, com os escolásticos, com os iluministas, sobre essa questão do conhecimento e das teorias de conhecimento. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como adquirimos conhecimento, né? Não tem uma resposta pronta para isso. Nunca tem, né? Porque se tivesse, que graça teria? Então, nós vamos primeiro lidar com essas teorias. Existem 3 pilares principais dentro da epistemologia sobre o que é conhecimento, o que é aprendizado. Ele é baseado, então, em crença, verdade e justificação. Esses são os 3 pilares da epistemologia. E a partir desses 3 pilares é que a gente estuda todas as possíveis teorias de conhecimento, né? Até a gente chegar no problema de Gettier, que daí já é uma outra questão. Mas enfim, o que é crença, especificamente? Crença, ela lembra muito religião, né? Sabe, por exemplo, eu sou crente, né? Não é o caso, mas digamos assim, eu sou crente, você já pensa, a pessoa é religiosa, né? Mas crença é basicamente você acreditar em algo. E essa parte do conhecimento é essencialmente isso. É uma expressão de fé. Por que a gente diz que é uma expressão de fé? Porque a crença é algo que você tem por verdade, que você tem por conhecimento, sem necessariamente depender de uma prova daquilo. E é por isso que a gente fala, eu acredito em Deus, um exemplo, né? É o exemplo mais simples que a gente pode dar. Eu acredito em Deus. Quando a gente fala isso, a gente está querendo muito dizer que eu não tenho evidências empíricas disso, mas eu prefiro acreditar nisso. Crença é, em um resumo extremamente sintético, isso. Então, quando a gente fala de afirmação de crença e expressão de fé, a gente está falando de coisas que temos por certas sem uma contrapartida de comprovação de verdade.
E o que isso quer dizer, né? Se nós temos, então, essa capacidade de acreditar sem fundamento, isso pode ou não ser contraposto ou desprovado em uma situação concreta. Digamos um exemplo bem simples. Alguém aqui já leu Harry Potter? Porque no primeiro livro tem aquele momento que eles vão entrar na plataforma, né? E quando o Harry vai atravessar pela primeira vez, ele olha, não, é uma parede sólida, eu não consigo atravessar uma parede sólida. E o Hagrid olha e só vai, filho, só vai. E ele vai e atravessa, né? Então ele acreditava, ele tinha uma crença de que uma parede sólida não podia ser atravessada. E provou que não é bem assim. Ele conseguiu atravessar a parede e ele ficou tipo, eita Jesus, né? Aí ele ficou bem louco e ficou, meu Deus, eu atravessei uma parede, como isso, né? Então, crença é basicamente isso. Você tem uma certeza prévia que não existe uma contrapartida de... não existe uma contrapartida de evidências empíricas àquele respeito, né? Então, a partir disso, nós estabelecemos o que é um conhecimento a partir de crença. Mas será que isso é realmente conhecimento? Será que só crença é conhecimento? Nós temos, na teoria grega, vamos lembrar lá dos gregos, de Aristóteles e tal, Pitágoras mesmo, ele fazia a distinção entre pistes e doxa. Doxa é um dogma e pistes é confiança, né? Então, quando você tem confiança em um assunto, é pistes. Quando você tem doxa, você tem um dogma, você tem crença. Por isso que nós temos, por exemplo, a palavra ortodoxia, porque é um dogma. Aquilo é uma questão de crença, porque você não tem como ter evidências empíricas daquilo. E ortodoxia, eu não me refiro apenas à ortodoxia religiosa, mas existem vários tipos de ortodoxia, né? Inclusive ortodoxia científica. Por exemplo, o próprio método científico é uma questão de ortodoxia científica, né? A partir do momento que você entende que aquilo tem que ser feito daquele jeito, e a metodologia científica basicamente se tornou isso, você tem uma crença de que aquilo deve ser conduzido daquela forma. Que uma pesquisa, para ela ser válida, para ela ser eficaz, ela precisa ser conduzida de determinada forma. E isso é um dogma de ciência. Mas, tudo bem, pode ser contra-argumentado que existem evidências empíricas o suficiente para que aquilo se torne um dogma e uma crença. Mas ele sempre foi assim? Ele foi refinado? O que aconteceu? Como que nasceu a ciência moderna da forma que a gente entende, né? Então, esse tipo de questão que deve ser posta quando nós queremos questionar qualquer dogma, por mais eficaz que seja, por exemplo, o método ou a vontade ou o interesse daquele ensino em si, né? E a pistes é justamente o contrário, ela é uma confiança muito mais embasada, né? Mas ambos ainda são crença. A pistes ela é um pouco menos cega nesse aspecto, porque ela é um pouco mais racionalizada. Como dizer, eu acredito em Deus porque isso me ajuda a ter uma vida menos sofrida. Então, a esperança de me reencontrar com Deus na minha morte é um consolo para os problemas que eu tenho na minha vida. Isso é pistes.
Por mais que você não tenha as evidências empíricas daquilo, você tem uma justificativa para aquela crença que você tem. Verdade. O segundo pilar, e provavelmente o pilar mais simples e ao mesmo tempo mais complicado de se entender. Por que que eu digo isso? Porque verdade é um dos piores conceitos de se estudar na filosofia. Ele é o conceito, inclusive, mais questionado, ele é o conceito mais debatido, ele é mais debatido que, enfim, mais debatido que a eleição presidencial e, enfim. O que é verdade, então? A verdade, por um conceito concreto, por um conceito simples, por um conceito direto, é uma correspondência com os fatos e com verificação concreta. Corresponde com os fatos e verificação concreta. Vamos olhar para essa frase um pouco aqui, ó. Enfim, o que que isso quer dizer? Já olhamos bastante para essa frase, né? A verdade, ela é uma coisa que só pode ser alcançada. Como que ela pode ser alcançada, né? A grande pergunta é essa. Como que a verdade pode ser alcançada? Como temos certeza que alguma coisa é verdade? Pois é, aí entram as nossas queridas escolas empiristas, né? As nossas queridas escolas epistemológicas. Que aí tem os empiricistas, aí tem os racionalistas, aí tem os idealistas, aí tem, enfim, os construcionistas, tem uma dezena de escolas de filosofia aí que estudam o que de fato pode ser entendido como verdade, né? E como que chegamos a ela. Então, se vocês lembrarem, quando a gente estudou Kant, por exemplo, ele vai dizer que nós temos que dividir as experiências entre as experiências concretas, entre experiências racionais, experiências que dependem ou não de algum conhecimento prévio e como que a gente chega nisso. Se a gente voltar lá pro pai do empiricismo, o nosso querido John Locke, e inclusive o Hume, o Bacon e outros empiricistas ingleses, eles vão dizer que nascemos, todos nós, como uma página em branco. Eu falei sobre Locke um tempo atrás também, em alguma outra aula, e dentro da aula de Locke eu expliquei que ele criou a teoria da tábula rasa, né? Que nascemos como uma folha em branco. E as nossas experiências com o mundo é que vão preenchendo essa folha, essa tábula, né? Então isso é uma das teorias. Por quê? Pense assim, quando eu falo de corresponder com os fatos, que nem eu estou dizendo aqui, se corresponde com os fatos, isso quer dizer que existem evidências a respeito daquilo, então existem fatos, né? E existe uma forma de verificação concreta. Por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma proposta que diz: se eu soltar essa caneta vai cair. E, de fato, caiu, né? Ótimo. Temos uma verificação concreta do fato. Então, podemos dizer que é verdade que a gravidade existe. Mas agora me diga, o que aconteceria se um dia eu soltasse essa caneta e ela não caísse? Ia ser muito estranho, né? Imagine se desse, sei lá, um glitch na Matrix, assim, e, né, de repente a gravidade parasse de funcionar por um nanosegundo quando eu tô derrubando um papel. E daí o papel flutua um pouco na minha frente e cai. Ia ser uma experiência bem interessante, assim, sabe?
Verdade também depende de coerência proposicional. Por exemplo, coerência proposicional quer dizer que a série de fatos e argumentos que você encadeia até chegar em determinada verdade, em determinado fato, ela tem que ser coerente. Como, por exemplo, o céu... A do céu é azul não vai dar certo para esse exemplo. Deixa eu pensar em um melhor aqui. Mamíferos têm dedos. Tá? Todos os mamíferos têm dedos? Não, sabemos que golfinhos são mamíferos que não têm dedos, porque são peixes, né? Mas vamos falar assim, mamíferos terrestres têm dedos. O leão é um mamífero, logo o leão tem dedos. Isso é lógica proposicional, é uma sequência de propostas coerentes, tá? Mamíferos se reproduzem sexuadamente, né? Se reproduzem através do intercurso sexual. Humanos são mamíferos. Humanos se reproduzem através do intercurso sexual. Naturalmente, né? Hoje em dia, com os avanços da ciência, você pode fazer fertilização in vitro e você nunca precisa ter, né, relações sexuais com uma pessoa. Que é, né... Enfim, vamos não falar sobre isso. Enfim, e a verdade, ela é exatamente isso. Ela tem muito essa questão de buscar... Não é que ela queira buscar, a verdade, ela simplesmente é. Por mais que a teoria crítica e os desconstrucionistas digam que a verdade, ela é um construto social, que... ela é uma forma de controle de massas, você estabelece dogmas e verdades perante a sociedade, perante o povo, para que haja uma forma mais eficiente de controle social. No entanto, existem coisas e isso... é algo que acabou sendo perdido lá em algum momento depois de Hegel ali. Em algum momento se perdeu essa questão da verdade. Porque até então existia uma preocupação muito forte com alcançar a verdade, né? O objetivo da filosofia, historicamente, é alcançar a verdade. E isso... foi uma coisa que, infelizmente, acabou se esvaindo de significado dentro da filosofia. Então, esqueceu-se que o objetivo da filosofia é uma busca pela verdade e que existe uma verdade e que essa verdade é imutável porque a verdade sempre vai corresponder com os fatos e sempre vai existir uma forma de verificar aquilo que é verdade. Como, por exemplo... Fugiu o que eu ia falar agora. Meu Deus. Eu estava falando sobre verdade, estava falando sobre fatos que têm uma relação concreta com a verdade e que existe uma verdade e ela não é subjetiva ou não depende de construtos sociais. Ok. Tá, eu queria pensar num exemplo a respeito disso. Vejamos. Precisamos de ar para respirar, certo? Precisamos de ar para continuarmos vivos. Isso é um fato, é concreto e é verdade. Se você parar de respirar, você vai desmaiar. E daí, depois de um tempo, você acorda e você vai falar, opa, preciso respirar, né? Poxa, eu não consigo viver sem ar.
Então, né? Precisamos que o coração bombeie sangue para continuarmos vivos. Isso é um fato, isso é verdade. Então, são exemplos, assim, obviamente, muito biológicos, muito simples, que são facilmente comprováveis. Então, então, existem, sim, verdades absolutas dentro da realidade, dentro da filosofia. Inclusive, existem, sim, verdades absolutas. E isso é uma coisa que, né, acabou se esvaindo da filosofia, essa questão da existência de verdades absolutas e principalmente da busca por essas verdades absolutas. Justificação. Justificação, então, é o terceiro pilar que, assim como aquelas banquetinhas de 3 pés, que sem um deles a banqueta cai, mas se você tiver uma banqueta de 4 pés e arrancar um pé, ela também vai cair porque os pés não estão distribuídos de uma forma boa. Então, né? Enfim. Desculpe o devaneio. Mas justificação é esse terceiro pilar que dá sustentação eficaz para as outras duas. Então, se nós temos aqui a crença e a verdade, pense num diagrama de Venn, né? Os diagramas de Venn. Temos aqui o diagrama da crença. Então, aqui é crença. E temos aqui a verdade. E aqui no meio é justificação. Então entende por que nós professores, quando fazemos uma prova, nós colocamos justifique sua resposta? Por quê? Porque você tem que provar que aquela sua crença é uma verdade e você tem como embasar isso. Então, o fato de ser verdade quer dizer que ela tem como ser comprovada porque ela tem uma justificativa, né? Então, justificação, ela é justamente uma crença verdadeira explicada. E isso nos leva à seguinte coisa: você não pode simplesmente acreditar em alguma coisa. Você tem que conseguir comprovar empiricamente aquela coisa e, além de comprovar empiricamente aquela coisa, você tem que principalmente conseguir explicar essa comprovação empírica, né? Então, basicamente, você diz, eu acredito que as coisas caem, né? Se eu derrubo alguma coisa, ela cai. Eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque eu peguei um objeto e eu o derrubei 1000 vezes e ele caiu as 1000 vezes. Então, a partir disso, eu consigo justificar que existe uma força invisível que puxa os objetos para o chão. Tá? Foi assim que nasceu a teoria da gravidade com Newton, né? Ele pegou, uma maçã caiu na cabeça dele e dele, opa, as coisas caem, né? Rapaz, que loucura! Aí ele estava lá, sentado debaixo daquela árvore, ficou, rapaz, que loucura! E daí ele passou a mão na cabeça assim, e fez um galo. Aí ele parou e pensou, pois é, né? Tudo que eu derrubo cai. Caramba, que loucura, velho! E assim ele começou a desenvolver a teoria da gravidade e as leis da física. E basicamente todos os fundamentos da ciência moderna que nós temos hoje, porque Newton era esse tipo de pessoa, né? Ele não tinha nada melhor para fazer da vida. Como todo filósofo, né? Que não tem nada divertido para fazer da vida. Só que daí apareceu, em 1960 e alguma coisa, na década de 60, um cara chamado Gettier. E esse cara, ele tem uma teoria, ele propôs um questionamento sobre
esses três pilares, que é uma teoria a respeito da qualidade da justificação. Ele escreveu um pequeno ensaio chamado A Crença Verdadeira Explicada é Conhecimento? E basicamente os filósofos entraram em polvorosa com isso. Meu Deus do céu, porque ele com umas poucas linhas ali escreveu umas 3 ou 4 páginas, um ensaio muito curto, e ele basicamente desprovou toda a teoria filosófica existente até o momento, porque, meu Deus, a gente passou todo esse tempo pensando que crença verdadeira explicada é conhecimento. Mas a gente não tem como saber isso, né? Então o que a gente está fazendo até agora? Cara, que vidinha, que derrota, que morte horrível, que agonia, que sofrimento. E foi basicamente o que aconteceu com toda a filosofia, né? Aí eles entraram em polvorosa e todo mundo ficou tentando procurar uma justificação para a qualidade da crença verdadeira explicada. Sabe? Aí criaram-se teorias como o infalibilismo, a inderrotabilidade e a confiabilidade. O que essas escolas dizem? O infalibilismo diz que a crença verdadeira explicada, ela não precisa só da explicação, mas ela também precisa que o objeto necessite daquela explicação, né? Ou seja, aquela explicação é infalível porque ela decorre de uma necessidade intrínseca do objeto. Pois é, eu não tenho como exemplificar isso exatamente. Porque a partir do momento que você começa a questionar as teorias de conhecimento, você também começa a questionar basicamente todas as bases filosóficas existentes na história, né? Então, as explicações acabam voltando muito para as explicações cartesianas, por exemplo, de que a única certeza que nós temos é que nossa razão não vai nos enganar porque ela é uma dádiva divina e, né, basicamente é isso. A inderrotabilidade. Isso quer dizer que não existe um argumento melhor que aquele para justificar aquela crença e isso torna aquela crença conhecimento, né? E também temos a teoria da confiabilidade. E o que é a teoria da confiabilidade? É basicamente dizer que aquela justificação para a crença torna ela conhecimento porque ela é a explicação mais confiável, né? Então, esses foram os grandes problemas iniciais da teoria do conhecimento, né? Foi a primeira vez, Gettier foi a primeira pessoa a efetivamente questionar e colocar em xeque todo o conhecimento científico existente na época. E eu acho que ele deveria merecer um prêmio Nobel por isso, porque ele tirou toda a filosofia da época do seu pedestal, né? E basicamente deu para os filósofos dos próximos 300 anos muita coisa para estudar. E aparentemente eles meio que abandonaram isso e foram, sei lá, estudar teoria crítica com Adorno. Então, bom, prioridades, né? Enfim. Isso encerra a nossa primeira aula sobre epistemologia. Nos vemos na próxima aula, onde trataremos de alguns outros probleminhas epistemológicos. Espero que tenham gostado e até a próxima.